palavra, Senhor, que nos assegura que ela não volta vazia, antes faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para qual foi enviada. Ó Deus, fala mais uma vez ao coração da tua igreja, e que a tua palavra, que a semente, ela caia em bom coração, que a terra, e que produza frutos dignos de arrependimento, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado, exaltado mais uma vez neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto bem conhecido. É um texto onde Jesus ele vai utilizar uma metodologia de ensino que é por meio de parábolas. Ele vai contar algumas histórias, e parábola era historinhas que Jesus contava, que muitas das vezes não se entendia naquele momento, mas que se entenderia depois o contexto pelo qual Jesus queria trazer um entendimento aos seus discípulos. O capítulo de número 15, ele vai falar sobre 3 tipos de perdas. No capítulo de número 15 de Lucas, Jesus começa falando sobre o homem. Qual o homem que, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não acende a candeia? Ou melhor, tendo 100 ovelhas, se perder uma, deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. E achando-a, traz de volta para o seu aprisco. Uma ovelha que se perde, o homem deixa as 99 no aprisco e vai atrás da que se perdeu. A segunda parábola, que é essa que nós lemos, da dracma perdida, vai falar de uma mulher que, tendo 10 dracmas, ela perde uma. Ao perder uma, ela não se conforma, ela vai buscar a dracma qual ela perdeu. E a terceira vai falar sobre um homem, ou um pai, que tem 2 filhos. E essa é muito conhecida, que é chamada a parábola do filho pródigo, ao qual o mais novo chega perto do seu pai, vai pedir agora a sua herança, os seus bens, e ao receber ele vai partir, ele vai embora. Pois bem, Lucas capítulo 15, ele vai falar sobre esses 3 tipos de perda. Uma ovelha que se perde em meio a 100, uma se perde. É uma ovelha que não sabe o caminho de volta, não tem como gritar ou pedir socorro, então um homem vai atrás até achar, porque 99 não é 100. A dracma é um objeto, era a moeda corrente na época de Jesus, é inanimado, não tem vida, não fala, não chama, não grita, mas a mulher toma a atitude de buscar aquilo que se perdeu. O filho é o filho que parte, tendo tudo, mas resolve ir embora. Só que, como na primeira parábola, o homem não vai atrás, a mulher não busca, mas o filho que foi, as pernas têm que trazer ele de volta. Quem está entendendo a glória a Deus? Deixa eu só tirar um pouco esse casaco aqui, ficar mais à vontade. Quando nós pegamos essas 3 parábolas, as 3 elas vão combinar na mesma coisa, que é justamente perdas. Jesus começa falando para um público que tinha, a partir do verso 1 do capítulo 15, tinha publicanos, ali tinha os fariseus, ali tinha os escribas, ali tinham os doutores da lei e os pecadores que estavam ali. Perceba que Jesus começa a falar sobre um homem, Jesus vai falar sobre uma mulher, e Jesus vai falar sobre um pai que tem 2 filhos. Lembrando que esse culto, o último culto do mês, o culto de domingo, é o culto da família. Então vou repetir mais uma vez para a gente começar a criar um raciocínio e um caminho. Jesus começa falando essa parábola sobre um homem, Jesus vai falar sobre uma mulher, e Jesus vai falar sobre um pai que tem 2 filhos, dentro do capítulo 15. É interessante que a ovelha ele vai atrás, o homem que perdeu. A dracma que se perdeu, a mulher vai procurar. E o filho que se foi, automaticamente ele vai ter que voltar. A ovelha que de repente não sabia o valor que ela tinha, o quanto ela era importante. Uma dracma que não conseguia entender o valor que ela tinha no seio daquela família. Mas um filho que volta. Isso me chama a atenção e mexe comigo, professor Abraão,
Porque quando a gente lê o texto do filho pródigo, na verdade, bem na verdade, Mário, o que faz esse jovem voltar, não é nem o amor que ele tem pelo pai, mas é a necessidade que bate na porta dele, a barriga dele está roncando de fome. Tanto é que ele vai dizer: quantos trabalhadores meu pai tem pão para comer e eu padeço necessidade? Irei ter-me com meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos teus trabalhadores. O que faz esse jovem voltar não é nem o amor, Bia, que ele tem pelo pai. O que faz ele voltar é a necessidade que ele está vivenciando. Aí eu entendo, pastor, aquele famoso jargão que existe no mundo: quando não vem pelo amor, vem pela... Não é Deus que causa a dor, é a necessidade que nós encontramos nesse caminho que vai nos impulsionar a voltar para o caminho ou para a casa do pai, que nunca deveríamos ter saído. O verso de número 8 em diante que nós lemos, dessa mulher que tinha as dracmas, e aqui que eu começo a falar, é interessante que o pastor está falando sobre setembro, e eu anotei aqui, pastor. Esse mês, é o último dia desse mês, e é justamente o Agosto Lilás. E eu escrevi aqui sobre o Agosto Lilás, que é uma campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher, incluindo feminicídio. Esse mês é o Agosto Lilás. E a partir de amanhã, aí entra, pastor, o Setembro Amarelo, que justamente foca, e principalmente no dia 10 de setembro, que é marcado esse dia mundial, justamente para poder trazer uma palavra, um incentivo àqueles que muitas vezes estão no nosso meio, mas passa dentro da sua cabeça ou no seu coração a atitude ou esse sentimento que acho que não tem saída, até mesmo de cometer um suicídio, que isso foi inspirado em um jovem de 17 anos nos Estados Unidos, no ano de 1994, quando ele era conhecido pelo jovem do Camaro amarelo, ao qual ele tinha o hábito de consertar os carros lá da sua rua, e depois um Mustang amarelo, aí ele vai lá e depois ele pinta esse Mustang na cor amarelo, e ele feliz da vida, um dia ele aparece morto. Ele cometeu um suicídio, e o pai, agora para poder marcar e se lembrar de tudo isso que aconteceu e ficasse marcado na vida daqueles outros jovens amigos que ele convidou, ele deu um crachá com um cordão, uma fita amarela. Daí então se marcou o dia 10 de setembro, justamente no combate, na prevenção contra o suicídio, a depressão. Se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém que já cometeu suicídio e perguntasse: você queria morrer porque você fez isso? Com certeza ele iria dizer: não, eu não queria morrer. Então por que você fez? Porque ele achou que estava dentro de um problema tão grande, um abismo tão profundo dentro de si, que ele não encontrou saída, e achou que não tinha saída. Mas na verdade, bem na verdade, há uma saída. Há uma luz, essa luz no fim do túnel não é o trem vindo na contramão, mas é a presença de Deus Todo-Poderoso para mudar a história de alguém que está isolado dentro de um quarto escuro, porque perdeu o sentido da vida, a alegria da vida. Esse dia tem como símbolo justamente agora um girassol. E por que eles adotaram o girassol? Adotaram o girassol porque o girassol ele se desloca em direção ao sol. Então o intuito é justamente agora, nesse dia, é o ser humano dentro do campo espiritual está sempre voltado e direcionado para Deus em prol da vida. João capítulo 14, versos número 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Assim como o girassol, ele vai se movimentar em direção ao sol, nós precisamos todos os dias, todas as horas, a todos os momentos, nos movimentar em direção ao Criador e Consumador da nossa fé. Você pode dar uma glória a Deus? E aí Jesus vai começar a discursar, falando que uma mulher agora ela tem 10 dracmas. E algumas correntes teológicas, vou citar uma delas para vocês, que geralmente a dracma, dentro do campo da cultura, da tradição judaica, para o cerimonial de um casamento, ou aquilo, as alianças que vai fazer, como se fosse um noivado, era costume do pai do noivo dar essas dracmas à noiva. Havia um valor monetário, alguns vão dizer que era de 3 dias, outros vão dizer que era de 4, outros vão dizer que é de 1, enfim, vou falar igual o pastor Luciano, fica a gosto do freguês, você faz a sua matemática e divide o teu salário aí, em cima disso daí você vai ter noção de um dia de trabalho. Essa mulher, ela tinha 10 dracmas, então automaticamente ela tinha um certo valor monetário, só que muito maior do que esse valor monetário,
era justamente o valor sentimental, implícito agora dentro desse ato ao dar para essa jovem, para essa mulher, nesse vínculo agora de família que está se iniciando. É interessante que o texto de Jesus começa dizendo, e coloca a mulher no centro. Lembra? A primeira parábola, o homem, a segunda, a mulher, e a terceira, o pai com 2 filhos. Jesus chama a atenção e coloca a figura da mulher no centro, em um tempo onde a mulher era muito deixada de lado pela sociedade da época. Nunca existiu ninguém com um poder maior de inclusão até os dias de hoje do que essa pessoa, esse homem chamado Jesus. Esse homem que nós falamos que 100% ele é homem e 100% ele é Deus. 100% homem, 100% ele é Deus. Vamos lá, 100% ele é? 100% ele é? Como homem ele nasceu, como Deus ele é o Filho que se nos deu. Como homem ele foi levado agora para a cruz. Como Deus ele foi coroado de glória. Como homem ele foi levado para o processo doloroso. Como agora uma ovelha muda em direção ao matadouro. Como Deus ele é o leão da tribo de Judá. Como homem ele é aquele que dormiu na polpa de um barco. Como Deus ele é aquele que acalmou o vento e a tempestade. Se a tua vida está passando por vento, a tua vida está passando por tempestade, a tua família, como homem ele está dentro. E como Deus ele acalma, ele aquieta, ele traz solução. Como homem ele é o cordeiro. Como Deus ele é o leão da tribo de Judá. Como homem ele se conduziu através de barco. Como Deus ele caminhou sobre as águas. Então esse é o nosso Jesus, que na via dolorosa ele apanhou com cana sobre a sua cabeça, uma vara, dependendo da sua versão. Mas como Deus ele é o grande juiz que regerá toda a nação da terra. Tu pode não aceitar ele como seu advogado, mas um dia tu vai reconhecer ele como seu juiz. Como homem é aquele que foi coroado de espinho. Como Deus ele é aquele que recebeu a coroa de glória nos céus. Como homem ele é aquele que morreu na sexta-feira, mas como Deus ele é aquele que ressuscitou no domingo, e por isso nós estamos aqui. Então glória a Deus, por gentileza. E ele começa dizendo, verso de número 8, por gentileza. E qual a mulher que tendo 10? E qual a mulher que tendo 10? Quando eu falo mulher, isso aqui é para todos nós, tá bom? Homem, mulher, família. Tendo 10 dracmas, se perder uma. A mulher tem 10, Josi, mas ela perde uma. Olha o que Jesus vai dizer. Não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Primeira característica que eu vejo nessa mulher: alguém que não aceita perder dentro de casa. Alguém que não se conforma com perda. Isso aqui me chama muita atenção. Essa mulher podia ficar tranquila. Eu tenho 9, afinal de contas. O que é uma perto das 9 que eu tenho? Mas presbítero João, essa mulher não se conforma. Ela vai tomar uma atitude. Primeira coisa que eu aprendo aqui: existem coisas dentro da nossa casa, no seio da nossa família, que nós não podemos nos conformar. O que essa mulher vai fazer? Ela vai acender a candeia. O que era a candeia? Na época que Jesus cita essa parábola, a candeia era dentro de uma casa. As casas de Israel nesse contexto era uma casa onde era um cômodo muito grande, e havia um mastro ou um poste que ficava no meio dessa casa. E automaticamente, quando se acendia a lamparina, a candeia iluminava toda a casa. Tanto é que é uma parábola que Jesus vai dizer que está todo mundo dormindo, e alguém vai ter que se levantar e pensa em ter que se levantar sabendo que vai ter que incomodar todo mundo até chegar do lado de fora. Por quê? Porque o mastro, a candeia ficava no meio, e todos dormiam ali ao redor. Então automaticamente Jesus está falando que a primeira coisa que essa mulher vai fazer é acender a candeia. Então eu começo a entender que existem coisas que nós perdemos, nós não perdemos fora, nós perdemos do lado de... mais forte, nós não perdemos fora, nós perdemos do lado de... Fala para quem está perto de você: não aceite as perdas dentro da sua casa. Pastor, por que você estava falando sobre o lilás e sobre o amarelo? O lilás desse mês de agosto, amarelo do mês de setembro. Porque temos tido muitas perdas dentro da nossa casa. Vínculos têm sido quebrados.
Relacionamentos têm sido desfeitos. Eu estava pesquisando esses dias sobre o índice de divórcios, não é no mundo lá de fora não, mas no meio cristão, e me assombrou, me assustou, porque teve um aumento de pelo menos cerca de 26% em nosso meio. Não sei, nem fui pesquisar a fundo, mas algo está acontecendo dentro das nossas casas, na nossa família, onde alguma coisa parece que nós estamos perdendo. De repente seja a dracma do carinho, Mário, a dracma da afetividade, a dracma da cumplicidade, a dracma do diálogo. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a minha esposa, pastor. Hoje eu estou bem fofinho, naquela época eu era mais magrinho, mas eu botava assim, eu andava de bota, tinha uma bota, imagina a cena, alguém riu ali. Aí eu andava com aquela calça estilo Rambo, eu achava que eu tinha uns 2 metros de altura, pastor. Mas eu tacava um perfume, ela sempre teve problema, graças a Deus está liberta de bronquite. Tu imagina, quase matava já a mulher quando chegava. E aí eu me lembro que do primeiro verso que eu falei para ela, o pastor gosta muito de versos, né? Primeiro verso: olha, Mário, comprei um buquê de rosas. Aí escrevi lá para ela assim, ó: passei tanto tempo te procurando, não sabia onde tu estavas, não me contentei na busca e prosseguia. Ela fazia essa cara mesmo falando, pastor. Te procurei nos templos, nas igrejas, também não te vi lá. Procurei em meio às freiras, madre e irmãs, também não te encontrei. Senti-me só, vazio e descri. E na descrença tropecei e caí. Na queda me senti fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos, nos amigos descobri um mundo novo. E nesse mundo novo então resolvi viver, doando alguma coisa. Muito recebi, eu me senti feliz. E foi exatamente aí que eu descobri que dentro de mim era que tu estavas, e sem te procurar foi que eu te encontrei. Agora fala igual o pastor, hoje. Então, por que, pastor, está falando isso? Porque perdemos algumas coisas. Perdemos dentro. Quantas vezes ou quanto tempo não falamos mais que amamos a nossa esposa, não amamos mais, você mulher não ama mais seu marido? Quanto tempo não é que não ama, mas deixou de falar? Declara o seu amor por filho, para a filha, dos filhos para os pais. Esses vínculos não podem ser perdidos dentro de um lar, porque no momento quando o problema chegar, o vento soprar, a tribulação vir, a família vai se unir e vai se tornar mais forte pelos elos, os laços que os tornam cada vez mais juntos, se tornando um como família. Há quanto tempo dentro de casa não existe mais o diálogo? Perdeu-se, diácono Carlinho, o diálogo dentro da casa, no meio do relacionamento. Senta-se à mesa e quando vai ver, cada um está de um lado com um celular, pesquisando alguma coisa ou vendo um vídeo, aonde antigamente sentávamos numa mesa, todo mundo ficava ao redor, o chefe da família, o sacerdote da casa ficava na ponta, ouvíamos as histórias dos mais velhos, o nosso coração palpitava e tínhamos exemplos. Essa mulher, ela perde uma dracma, mas ela não se conforma, ela vai acender a candeia. E o que é isso? É trazer claro aquilo que está obscuro. É iluminar aquilo que precisa ser iluminado. E às vezes eu tenho medo de iluminar, de acender essa luz, porque se eu acender essa luz, quem está do lado de fora vai ver de fato de verdade a situação que está dentro da casa do pastor Cristiano. Mas eu preciso ter uma atitude, ou eu deixo isso apagado e vou empurrando com a barriga, eu tomo uma atitude hoje, coragem de acender essa lâmpada e procurar o que eu perdi dentro. Quer ver uma coisa que o homem odeia? Quando a mulher fala assim: precisamos conversar. Não, o homem foge. Muitas vezes nós deixamos algumas coisas ou prioridades dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Quando não, nós terceirizamos isso. A aliança, ela tem 3 características que é só dela. A aliança, ela tem cor. A aliança, ela tem brilho. E a aliança, ela não tem rachadura. Quando é que a aliança perde uma cor? Quando qualquer lugar se torna melhor do que a minha casa.
Sabia que eu conheço pessoas que muitas das vezes dão o horário dessa pessoa ir embora do trabalho, ela até bate lá o cartão, ela coloca o dedo, mas resolve permanecer dentro da empresa e pergunta por quê? Porque estar aqui ainda é melhor do que estar na minha casa. A aliança começou a perder a cor. Quando é que a aliança começa a perder o brilho? Quando terceiros, fulano, ciclano, beltrano, se torna prioridade na minha vida, mais do que aqueles que eu tenho dentro da minha casa, mais do que a minha família. Quando eu começo a tratar como prioridade quem sempre me teve como opção. A aliança perde o brilho. Às vezes o camarada prefere ver o jogo do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, e por aí vai, com os amigos, do que de repente ter um momento de lazer com a família, com os filhos, com a esposa, e assim vice-versa. Às vezes, a mulher, senão vai falar que foi só da gente, pastor, ela prefere ir para o salão um dia de sábado, que ele sabe que o camarada vai passar o dia todo, que é melhor, ela fica lá conversando com a cabeleireira, ouvindo as histórias do que ela tem que de repente estar em casa. Quando que essas coisas começam a acontecer? Quando invertemos os valores. Quando é que uma aliança racha, pastor? Quando para mim algumas pessoas se tornaram prioridade na vida do que aquelas que deveriam ser dentro da minha casa. Quando eu começo a buscar fora aquilo que eu tenho dentro, ou eu acho que não tenho mais dentro da minha casa. Só que essa mulher não se conforma. Ela coloca as coisas em claro, minha irmã. Calma aí, está na hora de, para mim encontrar o que eu perdi, a primeira coisa eu preciso acender a candeia. Ei, eu preciso acender essa candeia. Não dá para ficar vivendo desse jeito. Não dá para ficar empurrando com a barriga. Não dá mais para viver dentro de um ambiente onde tem dor, onde tem luta, onde houve tantas coisas que fragilizaram o casamento, a família, a um ponto agora, quando se senta em um lugar, não consegue mais dialogar. Consegue conversar com todo mundo, mas não consegue ter diálogo de dentro. Segunda coisa que essa mulher faz. Primeiro, Jesus disse que ela acende a candeia. Segundo, que essa mulher vai varrer a casa. Ela vai varrer a casa. Eu sempre falo aqui, algumas vezes falando sobre esse texto. Eu sempre falo quando eu me casei com a minha esposa, e na primeira semana que eu fui almoçar, no primeiro dia de casado, eu me lembro que ela fez uma salada, ela conseguiu fazer uma flor com a casca do tomate. Ela descascou o tomate e conseguiu fazer uma flor, botou lá na salada. O arroz estava salgado, que era uma maravilha, mas eu comi feliz da vida, dizendo que era a melhor comida do mundo. A gente foi morar num quartinho tão pequeno que acho que a casa toda era isso aqui, ó. Nossa cama era uma de solteiro que ficava, tinha uma janelinha aqui e um guarda-roupa. Só cabia dois, quando o sol entrava, um tinha que sair. O banheiro era do lado de fora. Mas a gente resolveu enfrentar todas as dificuldades e alcançar algo na nossa vida. A graça do Senhor nos alcançou nesse processo. São 26 anos de casado. E eu me lembro muito bem que talvez pela casa ser tão pequena, a gente tinha que estar mais juntos, pastor, mais próximo, mais grudado, mais colado. Mas eu consigo sentir até hoje o cheiro de quando ela limpava a casa. Parece que aquele cheiro, aquele aroma desinfetante, sei lá o que ela passava. E quando eu passo num lugar, isso me lembra, porque por causa dos elos, os vínculos. E a pior coisa que existe é quando algo acontece dentro desse casamento, dessa família, desse relacionamento, onde aquilo que trazia boas lembranças agora sufocam. E aí a primeira coisa que a gente pensa é: acabou o amor. Não, o amor não acabou. Deixa eu falar algo para você. Se tem uma coisa num relacionamento que é o último a chegar, chama-se amor. Porque quando você conhece alguém, a primeira coisa que você tem é admiração. Segundo, você quer se aproximar. Terceiro, você quer começar a estabelecer algum tipo de contato ou relacionamento. Quarto, agora você quer essa pessoa próxima de você, quer conhecer ela, saber o que ela gosta, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de assistir, o time que ela torce, a cor preferida dela. Por último, bem por último, é o amor que chega, irmãos. Mas o primeiro é a admiração. Aí Paulo vai dizer que o amor, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo. Então, tu pode estar dizendo assim: ah, mas eu não amo mais, pastor, não tem mais amor. Eu te pergunto, ainda admira?
Tu ainda gosta de ouvir a voz? Se você pegar isso tudo e no final falar assim, não, ainda tem isso, então entenda, se o amor for o último a chegar, ele sempre será o último a ir embora. Ainda tem amor aí. Quando precisamos varrer a casa, quando existem conversas difíceis que precisam ser colocadas claras, eu preciso varrer, eu não posso deixar essa poeira agora, essa sujeirinha debaixo do tapete, porque se em algum momento o ventilador for ligado, a poeira vai vir, vai espalhar, o vento vai bater, vai levantar essa poeira, vai espalhar, e a minha casa, que outrora era tão limpa, eu vou começar a perceber que tinha sujeira, só que ela estava camuflada, embaixo do sofá, por debaixo do tapete. Então eu preciso fazer o quê? Varrer essa casa, e varrer a casa é diferente de dar uma tapinha. Às vezes na correria lá na nossa casa, a gente dá aquela tapinha, Bia, a gente passa ali uma vassoura rapidinho, pá, mas Jesus está falando que essa mulher varre no sentido de dar uma faxina, que existem coisas que vieram de fora e entraram para dentro que não pode ficar. Minha esposa ia lá, primeira semana, ou melhor, primeiro mês, eu me lembro que a gente foi para outra casa, e na outra casa era maior, tinha um estante que chegava quase na altura desse, um pouquinho mais alto que isso aqui, e tudo que a gente tinha naquela época era muito DVD, só ficava daqui para baixo um DVD, o restante para cima da estante era tudo vazio. Tão grande daquele jeito, eu falei, para que desse jeito? Mas quando eu cheguei uma vez para poder almoçar, no primeiro mês, quando eu fui ver, o sofá maior estava em cima do menor, quase na entrada do quarto lá, era outra casa que a gente já estava. A estante, que era tão grande, ela magrinha, naquela época era tão magrinha que o joelho era mais grosso que a perna inteira. Olha como está bonita agora, ó, casamento. Aí, ela empurrando o presbítero Queiroz. A mesa, que a gente tinha uma mesa na cozinha, ela passou lá para a sala que é da faxina também na cozinha. A gente como homem pensa o quê? Meu Deus, se quebrar, vou ter que gastar para poder comprar de novo. Não, mulher, não faz isso aqui não, pá, beleza. Voltei, era horário de almoço, voltei para o trabalho. Quando eu voltei para casa e entrei dentro da minha casa, parecia que tinha entrado em outra casa. A casa estava perfumada com aquele mesmo cheirinho. A mesa estava numa posição, eu falei assim, como é que ela achou um lugar esse para poder colocar? O sofá ela tinha mudado, parecia até que tinha entrado numa casa nova ou em outra casa. Pastor, o que você está querendo dizer? Que muitas vezes é necessário nós darmos uma faxina para encontrar aquilo que nós perdemos. Essa faxina tem horas que eu vou precisar mudar algumas coisas na minha vida, para mim não perder a minha casa, para mim não perder a minha família. Eu vou ter que mudar alguns posicionamentos, para mim não perder quem eu amo, para dar um sentido. Ainda que isso gere força, que você pensa assim, eu não tenho força para fazer isso. Quem disse que você não tem? Você esqueceu que Paulo vai dizer? Que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Não é pela tua força, mas é pela força dele. Não é pela tua palavra, mas ainda é pela palavra dele. Tua casa não vai afundar, teu casamento não vai acabar, a tua família não vai se dissipar, se desfazer. Deus tem um projeto nessa família. Ele não errou quando escolheu você. Ele não errou quando escolheu a tua casa. Ele não errou quando escolheu os seus filhos. Ele não errou quando nos escolheu. Varre a casa. E por que varre a casa? Porque muitas vezes os vínculos são quebrados. Porque hoje entrou a droga, entrou a maconha, entrou a cocaína, entrou o álcool, entrou a pornografia. E as drogas têm o poder de quebrar vínculos. Os vínculos afetivos foram abalados, estremecidos, quebrados, justamente agora pelo vício que entrou. É comum, aos terceiros domingos, que estou lá em Piabetá, no centro terapêutico, de jovens e homens, não só por droga, outros por álcool, e por aí vai. Perderam a família, estão lá por um processo de pelo menos 9 meses, para tentar agora ficar limpo, para poder voltar. Outros que às vezes por causa das drogas foram parar numa praça, embaixo de uma ponte. Aí você pergunta, foi a família que expulsou? Não, mas por quê? Então você está aí, porque o processo que eu estou vivenciando gera tanta dor na minha família, que para eles não sofrer eu prefiro estar na rua. Quem tem alguém que está preso nas drogas sabe do que eu estou falando. Que aí quando você some, quando você encontra, traz para dentro de casa, essa pessoa só sabe acordar, comer e dormir de novo. São horas. Mas quando encontra, agora em Cristo, essa família, estrutura, para poder recuperar dentro daquilo que Deus nos deu como base, regra de fé, essa pessoa é alcançada, regenerada, transformada pelo poder da palavra.
E eu tenho uma boa notícia para você: a tua família não vai se perder, esse filho não vai se perder, essa filha não vai se perder, esse casamento não vai se perder. Aquilo que para o mundo parecia estar perdido, Deus tem a solução. Deus tem o poder de mudar a história desse casamento, dessa família hoje. Aleluia. Essa mulher, ela acende a candeia, ela varre a casa. Terceiro, para me encerrar, o texto vai dizer que ela vai buscar com diligência até achar. Significado da palavra diligência: pesquisar. Essa mulher, Mário, vai analisar. Ela vai pensar. Ei, ó, Deus está falando, está na hora de você, ó, calma, respira, senta um pouco e começa a organizar os seus pensamentos, para que você não se enforque, para que você não tire a sua própria vida. Comece a organizar os seus pensamentos concernente a alguns vínculos que foram quebrados dentro dessa casa. Comece a organizar os seus pensamentos quanto às atitudes e comportamentos do que está acontecendo no seio da sua família, entre você e os filhos, ou entre vocês como cônjuges. Porque como o amor, Paulo vai dizer que ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Ele tudo crê, ele tudo espera e realmente ele tudo suporta. Mas até dentro disso eu preciso entender. Eu preciso falar assim de forma muito espiritual. Falar igual o pastor Tiago agora. Você precisa ser espiritual para entender isso. O amor nos tornou livre. O amor nos faz livre. Tão livre, que por amar alguém eu não sou obrigado a aprender. Porque amor não é um sentimento de posse, amor é um sentimento de liberdade. Você é tão livre, eu sou tão livre, que independente do que aconteça, eu tenho a opção de escolher pela liberdade que o Senhor me deu na presença dele, de continuar com a minha esposa, independente de quão bonito eu sou para ela. O amor caminha sobre um chão, um piso chamado liberdade. O alicerce desse amor é liberdade. Por isso que ninguém é obrigado a prender ninguém. É por isso que quando se entende a realidade de um amor, esse amor que se diz ter, sempre vira matéria ou notícia de jornais. Eu fiquei escandalizado que há 3 semanas atrás, pastor, eu vi um vídeo que aquilo me chocou. Eu não consegui assistir muito tempo, de um homem que dizia amava tanto a mulher, mas por causa de um fim de um relacionamento, ou uma atitude, ou uma palavra que ela colocou, aquele cara deu 61 socos na menina, se eu não me engano, dentro de um elevador. Que amor é esse? Jesus disse assim, ó, que essa mulher, ela acende a candeia, ela varre a casa, ela busca com diligência. Eu preciso organizar meus pensamentos, eu preciso pensar. Quem já perdeu dinheiro aí? Levanta as mãos. Quem já perdeu 10 reais? Faz assim. Quem já perdeu 50 reais? Quem já perdeu 200? Aí é roubo do adversário, irmão. Você não é o adversário. Tá bom? Quando você perde alguma coisa, o que nós fazemos? É comum refazer o trajeto. Se eu fui daqui para a minha casa e eu perdi dinheiro no caminho, o que eu vou fazer? Eu vou refazer o trajeto para ver se eu encontro aquilo que eu perdi. Então eu estou começando a analisar, eu estou começando a pensar. Jesus está dizendo que essa mulher busca com diligência. Ela começa a analisar, ela começa a pesquisar para encontrar aquilo que perdeu. E muitas vezes, para que nós venhamos encontrar aquilo que nós perdemos, é necessário algumas vezes a gente retroceder em algumas atitudes, em alguns comportamentos, e até mesmo uma palavra que possa ter sido lançada, ainda que ela não retorne. Há um provérbio chinês que vai dizer que 3 coisas não voltam mais: uma flecha lançada, uma atitude tomada e uma palavra lançada. Agora, para a gente, sabe o que é bom? Que o Senhor faz nova todas as coisas. Verso de número 9. E achando-a, olha o resultado. Jesus disse: essa mulher perde, ela acende a candeia, ela varre, ela busca com diligência. Mas ele diz: e achando-a, ela não desistiu. Ela não entregou os pontos, enquanto ela não encontrou. Não desista da tua casa, não desista da sua família.
Não desista dos seus filhos. Filhos, não desista dos seus pais. Você que me assiste aí pela internet, pelo canal do YouTube aqui das Sérgias de Meriti, não desista daquilo que Deus colocou nas tuas mãos e confiou sobre os seus ombros. Não desista. Não desista desse filho que está preso nas drogas. Não desista dessa filha que está na prostituição. Não desista dessa pessoa que, enquanto aquele casamento foi na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na... Não desista só porque a enfermidade apareceu. Não abandone. Nós realizamos um casamento, a gente fala, amando e respeitando, até que a morte o... E achando-a, convoca as amigas e... dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma. Fala quem está perto de você. Você pode estar, fala, passando um processo, mas no final vai ter culto de ação de graça. Pode chamar as amigas, pode chamar as vizinhas, que aquilo que te fazia chorar vai te fazer sorrir. O que te gerava dor vai te dar muita alegria. Aquilo que parecia impossível, para Deus é possível. Aquilo que parecia não ter saída, para Deus, Ele sempre é a porta de escape. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa saída. É Ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E achando-a, chama as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Verso 10, a gente encerra aqui. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus. Opa, alegria diante dos anjos de... por um pecador que... O que está diante dos anjos de Deus? Olha o que Lucas está dizendo. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de... O que está alegre diante dos anjos de Deus? O Todo-Poderoso. Ele está alegre. Os anjos diante dele. Então, ele está diante dos anjos. A alegria diante dos anjos que estão diante de Deus. Por um pecador que se arrepende. Essa dracma, um dia foi eu que estava perdido. Essa dracma pode ter sido você que um dia estava perdido. Alguém pode ter ido lá e trouxe você, te encontrou. Quando você estava ferido no caminho, machucado, cheio de complexos, frustrações, decepções. De repente você pode ser como essa dracma. Já não tinha mais sentimentos. Parecia que se tornou uma pedra de gelo. De repente você pode ter chegado ao que se pode dizer para você o fundo do poço. Como filho pródigo. Que a dor, que o sofrimento te fez cair em si. E entender que na casa do Pai tem pão. E entender que aqui na casa do Pai tem o que você precisa. Eu encerro a minha palavra aqui dizendo para você: é uma noite de alegria. Você não vai enterrar o que Deus te deu. Tua casa não vai se acabar. Teu casamento não vai perder a cor, o brilho, nem vai rachar. Assim será a tua família. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Heber.